Eu tenho certeza que você conhece alguém que se mandar só o corte do que eu acabei de explicar, a pessoa vai discordar. Aonde? Quer dizer que o ser humano, esse ser vil, pode ir para o céu e o meu cachorrinho que não faz mal a ninguém não vai. Não tem um céu para o cachorro. Não tem um céu para o meu periquito. Não tem um céu para o meu gatinho. Nós perdemos totalmente a noção de elementos básicos. O que eu estou falando aqui não precisa nem de Jesus Cristo, não precisa de Marcos, não precisa de João, não precisa da catena áurea, não precisa do evangelho, não precisa. Você só precisa de filosofia básica. Só isso, filosofia clássica. Pega ali Sócrates, pega Platão, não precisa nem chegar em Aristóteles. O retorno à boa razão. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E até fugindo um pouquinho aqui do roteiro, qual é a importância disso, né? Por que isso é tão importante? Muitas vezes as pessoas têm algumas dúvidas. Por exemplo, será que existe um céu para cachorros? Ah, meu pet é tão lindo. Por que a gente não faz enterro, uma cerimônia? Se bem que tem gente que faz, né? Mas por que não existe rito religioso para um pet que morreu? Porque para um pet não existe vida pós-morte, tá? Os animais, eles têm ânima, mas essa ânima não é uma alma eterna, como é o caso dos seres humanos. Aqui no canal, eu já trouxe conteúdo, uma live só falando sobre isso. A alma humana é imortal, tá? Você procurar aqui no canal, vou deixar aqui também o link aqui embaixo. A alma humana é imortal. Como São Tomás de Aquino justifica a imortalidade da alma humana? E basicamente, essa imortalidade está no fato do ser humano ser intelectual. Então, o ser humano, suas faculdades, elas ultrapassam a sua experiência sensível. Então, o ser humano, ele consegue abstrair para a universalidade e não ficar só no particular. Basicamente, um pet, um animal, o que ele é capaz de conhecer e assimilar é o seu universo particular. Né? E como é que a gente pode ter essa certeza? Por exemplo, você não vê nenhum tipo de cultura sendo produzida pelos animais. A cultura é justamente isso, uma faculdade, resultado da intelectualidade humana. Né? O que não é resultado da intelectualidade humana não deveria ser chamado de cultura. Isso daí a gente já derruba um bocado de coisa aqui, que a gente chama de cultura. Mas eu explico bem isso na live. Mostra por que o ser humano ele tem uma alma imortal, porque as faculdades da sua intelectualidade ultrapassam a sua experiência corpórea, sensível, a sua experiência particular. Tá? Isso corresponde ao próprio desenvolvimento do ser humano. Então, um bebê ele não tem essa percepção. E à medida que nós vamos evoluindo, amadurecendo, vamos sendo formados, a tendência é que a nossa intelectualidade ela nos expanda e a gente chega justamente a essa compreensão de que eu consigo me abstrair para além da minha experiência particular. Então, resumidamente, seria um elemento que provaria de forma lógica, né, que a alma humana ela transcende a sua própria experiência particular. Então, por exemplo, eu costumo dizer, os pássaros cantam lindamente, né? Nem todos os seres humanos cantam lindamente como todos os pássaros cantam. Mas não existe nenhum disco gravado de pássaros. Os pássaros, eles em nenhum momento pensaram assim, vamos gravar um disco, vamos gravar um concerto do nosso canto. Por quê? Porque eles não possuem intelectualidade. Então, por que um cachorro nunca será batizado? Por que um cachorro nunca vai receber uma extrema-unção? Por que um cachorro nunca vai ser enterrado com uma bênção, pedindo, enfim, missa de corpo presente para cachorro? Por quê? Porque ele não possui uma alma imortal. E por que eu posso afirmar isso? Porque o cachorro ele não é um ser intelectual. Ou seja, o pressuposto para eu acolher a fé em Cristo
e receber o batismo é que eu sou um ser racional. Então, o homem é um ser material, animal, tá? Racional. Tudo bem? O que eu estou trazendo aqui é uma coisa que antecede a profissão de fé. O que eu estou trazendo aqui é simplesmente uma estrutura lógica. E por que eu mudei a introdução dessa aula e já trouxe essa observação? Porque isso daqui já justifica o porquê desse tema já na segunda aula. Eu tenho certeza que você conhece alguém que se mandar só o corte do que eu acabei de explicar, a pessoa vai discordar. Aonde? Quer dizer que o ser humano, esse ser vil, pode ir para o céu e o meu cachorrinho que não faz mal a ninguém não vai. Não tem um céu para o cachorro. Não tem um céu para o meu periquito. Não tem um céu para o meu gatinho. Nós perdemos totalmente a noção de elementos básicos. O que eu estou falando aqui não precisa nem de Jesus Cristo, não precisa de Marcos, não precisa de João, não precisa da catena áurea, não precisa do evangelho, não precisa. Você só precisa de filosofia básica. Só isso, filosofia clássica. Pega ali Sócrates, pega Platão. Não precisa nem chegar em Aristóteles, que talvez seja o mais próximo, o mais próximo do entre aspas, né? Muito entre aspas, do cristianismo, da filosofia cristã, dentre os três clássicos ali da filosofia clássica grega, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, percebam, o meu ponto aqui é justamente isso. Nós perdemos o senso da razão. Nós perdemos a racionalidade das coisas.